Boa noite, liderança. Boa noite, amados. Graça e paz. Que bom estarmos aqui mais uma vez reunidos para o nosso Tadel. Nós estamos num período de oração, né? Nós temos um grande propósito nesses dias de estar orando pela nossa nação. E nós devemos sempre lembrar isso, de orar pela nossa nação. Tivemos nesse domingo um culto tão abençoado, que palavra poderosa que o pastor Wilson trouxe para a igreja. É um tempo de despertamento na fé. E nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem falado à sua igreja. De que nós precisamos nos colocar na brecha nesse tempo. Orar incessantemente até que o Senhor venha e mude a história da nossa nação. Então vamos iniciar agradecendo, orando, apresentando ao Senhor esse Tadel. Senhor, graça te damos por essa noite, por tudo aquilo que o Senhor irá fazer, Senhor, através da tua palavra, sendo liberada sobre as nossas vidas, Senhor. Nos auxilia nesse tempo, Senhor, a estarmos perseverantes na nossa fé. Sabemos que mesmo não estando aqui, Senhor, reunidos na tua casa, nós podemos, Senhor, sentir a tua presença nas nossas casas, Senhor. Quanto igreja que possamos buscar cada dia mais estar diante de Ti. Senhor, quero Te apresentar a nação brasileira nesse momento. Nos ajuda com a Tua mão forte e poderosa. Escuta o clamor da Tua igreja, que deseja que o Senhor venha e reine soberano, Senhor, sobre o Brasil. Nós cremos que o Senhor já está realizando grandes obras e grandes maravilhas no nosso meio. Nós somos testemunhas daquilo que o Senhor tem realizado. Mas nós sabemos que o Senhor vai fazer ainda mais. O Senhor tem levantado pessoas para se posicionar nesse tempo. Eu te peço, Pai, cuida de cada profeta teu que tem se levantado nesse templo para declarar as verdades do Evangelho, para denunciar, Senhor, as coisas que estão errado. Precisamos, Senhor, enquanto igreja, despertar para aquilo que estamos vivendo e nos posicionar, Senhor. Não há mais tempo, Senhor, para brincar de ser igreja. Precisamos tomar a nossa posição no reino, Senhor. Te pedimos, Senhor, pelo presidente do Brasil, guarda a vida desse homem, auxilia, ajuda. Faz com que ele entenda aquilo que o Senhor tem para a nação brasileira. Guarda a sua família, Senhor, nesses dias, Senhor. Te agradecemos pelo teu amor pelo Brasil, porque sabemos, Senhor, que o Brasil, Senhor, é santo e separado para ti, Senhor. Eu creio que nós começamos a viver o avivamento, Senhor, que tanto sonhamos, porque o Senhor tem despertado a igreja, Senhor, para orar nesse tempo, incessantemente, para declarar a palavra. E isso vem de Ti, Espírito Santo, que tem despertado cada cristão, cada um, a se posicionar, a orar pelos doentes, a orar pela política, a declarar, Senhor, a palavra, a evangelizar com amor. Isso tem nascido no coração de cada cristão desse tempo. Muito obrigada por isso, porque eu sei que o Senhor tem proporcionado à igreja a ver isso, Senhor. Também creio, Senhor, que nós vamos viver grandes lutas, mas o Senhor já está na frente. O Senhor irá fazer. Pai, te pedimos já pelas nossas eleições, esse é o nosso alvo de oração para esse tempo. Ajuda a se levantar homens, Senhor, segundo o teu coração, para estarem governando. Que se levantem homens de caráter para governar, Senhor, cada estado, cada município, Senhor. Ajuda nesse tempo para que os cristãos consigam se unir num único propósito de entender que tem que haver um governo segundo o teu coração sobre essa nação. Também te peço, abençoa cada pessoa que está escutando essa palavra nesse momento, cada irmão que entendeu o seu propósito nessa noite. Que possamos viver, Senhor, de acordo com aquilo que Tu tens para a nossa vida, Senhor. Que os nossos ouvidos se abram para a palavra que será declarada
Tua palavra, Senhor. É o que oramos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Lembrando a cada líder que nós estamos num propósito na quarta-feira de jejum e oração pelas células. Então, você que é líder, anfitrião, também convide toda a sua célula para estar orando. É importante já ir desenvolvendo a questão da liderança na célula. Cada membro da célula é muito importante para o crescimento da célula. Então, todos unidos, orando no mesmo propósito, nós teremos um crescimento nas células extraordinário. Na igreja também. Nós podemos ver isso acontecendo. Então, vamos cumprir com aquilo que o pastor Luiz, nos convocou para fazer, de estarmos orando toda quarta-feira, tirando um tempo de jejum e de oração pelas nossas células. Amém? Glória a Deus. Nós já estamos próximo agora do EIFOL. Terça-feira, a quem está assistindo em casa, agora o Tadel, está acontecendo o EIFOL na igreja, 50 líderes estão fazendo, e olha que bênção para a igreja, o EIFOL lá de fora, é um treinamento para libertadores. Nós cremos que depois desse treinamento, os líderes darão mais garra nas suas células, amém? Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Eu te convido para adorar ao Senhor aí com ousadia na sua casa, declarando esse louvor na sua vida, entendendo aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Se o Senhor tocar meus olhos, glória a Deus, eu verei a tua face. Sim, Senhor. Se o Senhor tocar meus olhos, amém, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Só um toque de Jesus nessa noite. O Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. E se o Senhor tocar meus pés, sim, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. declare isso. Eu jamais Serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra
meus pés. Oh, soldar o meu coração, ver se há em mim algum caminho mau, caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei o mesmo. Depois de um encontro com o Senhor, nós não somos mais os mesmos. Eu jamais serei o mesmo, declare Eu isso. jamais serei o mesmo. quando teu amor tocar. Aleluia. Diga, eu jamais serei. O mesmo. Eu jamais. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, 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 toca-me. Aleluia. Toca, Senhor, toca nas nossas vidas. Toca na nossa identidade. Toca em tudo em nós, Senhor, para que a gente possa ser convencido dessa verdade. Que no momento que teu amor nos encontra, nós não somos mais o mesmo, nós somos transformados, mudados, nós nos tornamos a tua essência, Senhor. Glória a Deus. Esse é o meu desejo. Aleluia. Oh, meu Pai, esse é o meu amor. Oh, meu Deus, esse é o meu desejo. Oh, meu Pai, esse é o meu amor. Oh, não. Oh, meu Deus, esse é o meu desejo. Oh, Senhor, temos desejo de estar na tua presença. Oh, meu Pai, esse é o meu clamor. Glória a Quantos Deus. desejam isso essa noite? Oh, Oh, meu Deus, esse é o meu desejo. Meu desejo. Oh, meu Pai, esse é o meu clamor. Oh, sim, Senhor, sim, Senhor. cada dia mais e mais, Senhor, na tua presença. Está cheio, Senhor, viver, Senhor, cheio da tua presença. Esse é o meu desejo. Oh, meu Pai, esse é o meu clamor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quantos sentiram o toque do Senhor nessa noite? Quantos estão assim com o seu coração ardendo na presença de Jesus para receber um toque dele? Para receber esse toque que transforma tudo em nós através do seu grande amor. E isso é o que transforma a nossa vida, o amor de Jesus.
E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque nós amamos estar na presença de Jesus. Quantos podem nessa noite dizer que amam estar na presença de Jesus? Glória a Deus, é tão bom ficar na presença dEle. E o que Ele tem para falar para a gente nessa noite? Amém? Nós vamos falar a respeito de potencial, desenvolvendo o nosso potencial. E às vezes a gente tem uma ideia de que para ser um líder, um grande líder, já nasceu pronto, né? Todo grande líder já nasceu pronto. Ele já veio cheio de dons, de talentos que justamente vão fazer com que ele se torne um grande líder. E nós realmente temos pessoas que têm muitos dons e muitos talentos, né? Tem até uma habilidade extraordinária para a liderança, aquilo que a gente poderia até chamar de líder nato. Mas nós temos pessoas que foram encontradas por Jesus e se tornaram grandes líderes, que aos nossos olhos não seriam pessoas cotadas para ser uma liderança forte. Mas, glória a Deus, Deus vê a gente de uma forma que a gente não se vê. E aí, Ele chama essas pessoas para uma liderança. Então, tem pessoas que vão precisar treinar, tem pessoas que vão precisar passar aí por um processo para se tornar uma grande liderança e vão conseguir fazer isso. Então, grandes líderes não são aqueles que são cheios de dons e talentos, mas aqueles que o Senhor separou para isso. Aquele cujo coração aí tem esse propósito. Esses são os grandes líderes. Amém? Nós podemos olhar para o exemplo de Davi. Quem enxergava na sua casa Davi como um rei? Davi era apenas um pequeno pastor de ovelhas, né? Ninguém enxergava ele como um grande rei. E nós vamos ver esse homem vindo a desenvolver o seu potencial através daquilo que Deus colocou durante a sua vida, esperando nas promessas do Senhor, e vai se tornar o grande rei de Israel, o melhor rei que Israel já teve. Então a gente pensa, poxa, eu não tenho esse potencial para liderança. Se você começou aí a ter esse desejo, ardeu no seu coração, é porque o Senhor está trabalhando na sua vida para isso. O Senhor está preparando você, né? Não se preocupe com os dons, com os talentos, porque tudo aquilo que Deus chama a gente para fazer, Ele vai acrescentar na nossa vida. Ele é tão bom, que Ele acrescenta tudo o que é necessário para que a gente cumpra o nosso propósito. Amém? E aí em Marcos 9:23 diz que tudo é possível que crê. Então, para que a gente viva o que o Senhor tem para a gente, nós precisamos crer. E isso é uma condicional. Sem crer, a gente não vai conseguir alcançar o que o Senhor tem preparado para a gente. Sem crer, a gente não consegue fazer nada, né? Nós precisamos crer para que realmente isso aconteça. E aí temos que entender que todos nós temos um grande potencial. O Senhor, quando nos fez, Ele já nos dotou de um grande potencial. E por que parece que isso às vezes não é uma verdade? Porque nós não conseguimos desenvolver isso durante a nossa vida, mas todos nós já fomos dotados de grande potencial. O Senhor já nos preparou para aquilo que nós fomos separados para fazer. Então, você tem dentro de você um grande potencial. Você tem dons e talentos que Deus plantou dentro de você e que precisam agora vir para fora, que precisam agora germinar, que precisam se manifestar. E para que a gente possa realmente manifestar isso, a gente tem que começar dando um primeiro passo, né? Nós precisamos dar um primeiro passo, que é manifestar o nosso potencial. E como é que podemos manifestar o nosso potencial? Para que a gente possa manifestar o nosso potencial, precisamos ter claro aquilo que queremos fazer, aquilo que é o desejo do nosso coração, que é o nosso propósito. Para que isso aconteça, eu preciso ter um plano, eu preciso orar a respeito dessa situação.
Não podemos fazer nada antes de um planejamento, né? Antes de apresentar ao Senhor. Imagine você tem um grande sonho de construir aí uma grande casa, a casa dos seus sonhos. Mas como é que você vai fazer isso sem um planejamento? Você vai começar a fazer de qualquer jeito, sem ter a planta? Você tem o orçamento para fazer isso? Não vai ser possível. Então, para que essa casa seja construída, você vai precisar de organização. Você vai precisar planejar quais serão os seus passos, né? Chamar o arquiteto para fazer a planta da sua casa, verificar se vai ter o orçamento para fazer isso. Então, para que o seu sonho saia do papel, né, saia da sua mente, precisa ter um planejamento e orar. Para ser um líder, você precisa ter um planejamento e orar. Às vezes esperamos que as pessoas reconheçam na gente esse papel de liderança. Mas quando temos um propósito firme e sabemos que o Senhor já estabeleceu isso para a gente, precisamos começar a nos organizar e planejar para viver isso. E, primeiramente, orar, apresentar ao Senhor aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Porque não tem como fazer qualquer coisa antes de se apresentar a Deus, para que Ele venha e Ele comece a falar como as coisas vão ser organizadas, como é que eu vou dar o primeiro passo na minha fé, como eu vou fazer. Então Deus vai falar como nós vamos fazer isso. E aí no momento em que eu oro ao Senhor, escuto a sua voz e começo a me organizar, as coisas começam a se concretizar. E eu começo a viver o meu potencial. E o engraçado do potencial é que a gente tem ele dentro da gente. Mas se eu não me permitir desenvolver, eu nunca vou conseguir vivê-lo. Porque o potencial, ele pode vir a existir ou não, ele é uma possibilidade. Então, você só vai viver o seu potencial se você se permitir, se você ousar na sua fé, se você se lançar nesse desafio. Aí você vai ver aquilo que o Senhor vai começar a fazer na sua vida, coisas que você nem imaginava que era capaz de fazer. Todos que começam um novo negócio não imaginam em que situação podem alcançar. Eles têm um sonho, eles têm um propósito no seu coração de começar um pequeno negócio. Mas quando eles se planejam, se organizam, acreditam, ousam nesse negócio, ele vai prosperando. Assim é a nossa caminhada cristã. Não tem como eu começar qualquer coisa antes de crer no meu potencial, crer que eu fui chamado para fazer isso, que eu estou preparado para fazer isso. E eu preciso ter ousadia na minha fé. Porque todos nós fomos chamados para fazer grandes coisas. Não fomos chamados para pequenas, médias coisas, fomos chamados para grandes coisas. Quando o Senhor planejou você, Ele já tinha algo para você, uma coisa grandiosa, que está dentro de você. E aí fomos chamados para ser ótimos, excelentes naquilo que vamos fazer. Talvez uma ótima mãe, um ótimo pai, um ótimo empresário, um ótimo empregado. Fomos chamados para ser um ótimo missionário, né? Um levita, um líder de excelência, mas fomos chamados para fazer grandes coisas. E nós precisamos ousar na nossa fé. Porque, imagina, nós temos um Deus tão grande, que faz coisas grandes, que gosta de grandes coisas. E aí nós começamos a pensar pequeno diante de Deus. Ai, Deus, é possível? Será que eu consigo? Isso não são as perguntas que nós precisamos fazer a Deus, diante de Deus. Nós temos que entrar com ousadia diante de Deus e dizer: Senhor, eu confio, eu acredito, eu sei que eu posso. Nós acabamos de declarar isso, tudo é possível ao que crê. Então, é isso que tem que ser gerado no seu coração nessa noite. Que tudo é possível que crê. Então, entre com ousadia, para que você consiga viver aquilo que Deus planejou para você.
Comece a dizer, declarar para você mesmo que tudo é possível que crê. E eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer tudo o que é possível ser feito. Porque eu sei que Deus, quando me planejou para viver grandes coisas nessa terra. Para viver as maiores coisas nessa terra. E você foi chamado para ser essa grande liderança. Talvez você pense aí, mas eu sou um líder de uma célula que tem poucas pessoas. Eu não consigo impactar, eu não consigo passar dessa fase da minha célula. Comece a pensar de outra forma. Comece a pensar que nessa noite o Senhor Ele já ouviu os seus sonhos, suas orações. Ele sabe aquilo que é o desejo do seu coração. E Ele está fazendo, Ele vai concretizar isso aí. Às vezes o que falta para a gente é fé. É acreditar que o Senhor vai operar. Imagina você como uma grande liderança, liderando um grande povo, porque nós fomos chamados para isso, para ser sacerdote real nessa terra. Então precisamos viver isso, grandes coisas no Senhor, entrar com grandes expectativas, orar com grandes expectativas, trazer à existência aquilo que o Senhor já planejou para mim na eternidade. É isso que precisamos fazer nesse tempo. Vamos conseguir sim impactar muitas vidas para Jesus. As pessoas estão sedentas, elas precisam daqueles líderes que estão se levantando nesse tempo para anunciar a verdade do reino, para anunciar o amor de Jesus. Porque só Jesus vai conseguir mudar a nossa realidade. Vivemos nos perguntando se o mundo ainda tem jeito, se as situações que estamos passando têm jeito, e tem jeito sim. Há algo tão precioso e tão importante que é Jesus, e Ele dá jeito em todas as coisas. Ele transforma todas as coisas. O encontro com Jesus verdadeiro transformou a minha vida, eu creio que transformou a sua vida. E o encontro com Jesus verdadeiro vai transformar a vida de todos aqueles que você conseguir alcançar. Então, não pense pequeno nesse tempo, ouse na sua fé, declare, o seu Deus é grande e Ele vai realizar grandes coisas na sua vida. Mas para que tudo isso seja possível, eu preciso então entender que eu tenho que desenvolver o meu potencial. Eu tenho que dar uma forma ao meu potencial. Como é que eu vou fazer isso? Para desenvolver o meu potencial, nós já vimos aqui, eu preciso primeiro crer. Segundo, eu preciso crer e preciso orar com relação a isso. Eu preciso ter ousadia na minha fé. E se eu já sei qual é o meu propósito, então eu vou me desenvolver nessa área. Como? Orando, buscando boas ministrações, lendo livros relacionados ao meu propósito, fazendo cursos relacionados ao propósito. Você precisa gastar tempo, precisa ser perseverante para que isso aconteça. Ninguém já nasceu pronto. As pessoas estão sempre num processo de construção. Então, nós não nascemos prontos para isso. Nós precisamos, e todo dia, graças a Deus, Ele nos deu a capacidade de aprender coisas novas. Então, nós vamos nos desenvolvendo no decorrer da nossa caminhada. O importante é pensar que, mesmo que eu não me ache totalmente pronta, mas eu sou capaz de conseguir isso. Porque tem pessoas que pensam, eu só vou fazer quando eu estiver totalmente pronto. Quando tudo estiver completo, nós nunca estaremos totalmente prontos. Nós vamos continuar durante toda a nossa caminhada cristã, aprendendo mais, vamos exercitar a nossa fé durante a nossa caminhada cristã. Então, tudo que nós vamos precisar fazer, Deus vai completando durante a nossa caminhada cristã. Eu estava falando no início que Deus nos dá dons e talentos conforme a nossa necessidade. Então, durante a caminhada cristã, Deus vai acrescentando na sua vida aquilo que você precisa para continuar, para alcançar o objetivo que Ele já estabeleceu na sua vida. Então, acredite nisso. Talvez você não se sinta capaz e pronto nesse momento, mas aí o Senhor declara para você nessa noite que você não precisa se sentir totalmente pronto, porque Ele está te capacitando, porque Ele está completando você, porque Ele está colocando coisas em você que você não sabia que poderia existir. Você com certeza vai ficar espantado com as grandes coisas que o Senhor tem aí para a sua vida. Amém? Eu creio nisso.
Esses dias eu estava assistindo um documentário a respeito da vida de Billy Graham. E quem conhece a história de Billy Graham sabe que ele foi um grande evangelista, né? Impactou tantas vidas, milhares de vidas. E esteve pelo mundo todo pregando o amor de Jesus. E ele não nasceu pronto. Em algum momento da caminhada dele cristã, ele foi alcançado. Ele era um rapaz simples, um rapaz que não era totalmente convertido, né? O evangelho não aceitava as verdades de Jesus. E num determinado momento, ainda jovem, ele foi alcançado pelo amor de Jesus. E nesse momento que ele foi alcançado por amor de Jesus, ele se lançou, né? Ele teve ousadia na sua fé e ele começou a pregar. Ele não estava pronto, ele não estava preparado para isso. Em algum momento ele até se questionou: Deus, eu já nem tenho mais sermões para pregar, ministrações para pregar, por tanto de gente que está chegando. E o Senhor foi acrescentando na vida desse homem. Aí imagine você, um homem desse que impactou, que foi na Rússia, no tempo que ainda era a União Soviética, em pleno período de Guerra Fria, o socialismo lá, e foi declarar o amor de Jesus. Eu fiquei impactada, porque não foi um homem que falou de política, ele somente falou do amor de Jesus. E como o amor de Jesus, ele pode destruir todo o alicerce do mal. Então, a gente tem clareza quando a gente vê a vida desse grande homem de Deus, que pregou, que foi conselheiro dos presidentes nos Estados Unidos. Então, Deus o chamou e ele foi capacitando durante a caminhada de fé. Billy Graham foi muito perseverante na sua caminhada de fé. Então, vamos tomar, por exemplo, a vida desse homem. Você que não conhece, procure lá o documentário a respeito da vida de Billy Graham, que você vai ficar impactado. Como é que Deus faz grandes coisas na vida de um homem? Já pensou um homem que impactou o mundo inteiro, que era conhecido no mundo inteiro? Você também pode ser essa mulher, esse homem de Deus, esse jovem de Deus, para impactar muitas vidas para Jesus. Mas precisa desenvolver o seu potencial, precisa gastar tempo nisso, precisa estar preparado, né? Se preparando para aquilo que o Senhor irá fazer na sua vida. E aí nós precisamos entender que precisamos ser perseverantes na nossa fé. Durante toda a nossa caminhada cristã, aquilo que vai nos permitir chegar até o fim é a nossa perseverança. Nós vamos passar por momentos difíceis, nós passamos, porque isso é a prova que Deus nos dá para que a gente alcance um novo nível junto dele. E olha lá, e aí é importante que você entenda isso, que você precisa ser perseverante na sua fé para alcançar o seu objetivo, né? E perseverar é ficar firme em todo o tempo. Talvez hoje as células não estão presenciais e você nem tentou fazer a sua célula online com medo de que não fosse dar certo, né? Mas eu creio que hoje o Senhor está lançando fora todo o medo. Você talvez esteja com medo aí, não entendendo, não sentindo mais a presença do Senhor. E aí hoje o Senhor fala que você tem que perseverar, mesmo diante do medo, mesmo diante das situações que estão aí, né, perturbando a sua mente. Continue perseverando. Nós precisamos perseverar até o fim. Isso é muito importante, né? Para que Deus realmente possa nos usar, é preciso perseverar. Imagine, olhe para a vida de um homem chamado Abraão. E quando a gente olha para Abraão, Deus o chamou para uma grande missão, fez uma grande promessa na vida desse homem. Disse que ele seria pai de uma grande nação, né? A nação eleita, a nação que o Senhor separou. E os anos foram se passando. E aí eu creio que Abraão, né, ficava assim pensando: mas Deus, eu não tenho nenhum filho, como é que eu vou ser pai de uma grande nação? Mas mesmo que esse tempo de dúvida chegasse no coração de Abraão, ele continuou perseverando. Ele foi fiel até o fim. O tempo foi passando e Abraão continuou perseverando na sua fé. E um dia a promessa se cumpriu. Isaac nasceu. Num tempo em que ele já não podia mais gerar filhos, num tempo em que Sara já não podia mais gerar filhos, porque esse é o nosso Deus. Ele é o Deus que realiza o impossível. Então, nesse tempo, o Senhor veio para Abraão
e deu o filho, e deu a promessa. E talvez nesse tempo você está se questionando a respeito de muitas coisas, mas hoje, aquilo que o Senhor pede de você para fazer é: seja perseverante na sua fé. A sua promessa vai se cumprir, aquilo que você tem sonhado vai se concretizar, porque é o Senhor que prometeu e Ele é fiel para cumprir. E aí imagine, Abraão não desistiu. E ele hoje é chamado do nosso pai na fé, pela sua perseverança, por tudo aquilo que ele creu no seu coração, pela sua fé ousada. Eu fico imaginando quando ele teve que colocar Isaac em sacrifício. Ele não temeu no seu coração, ele acreditou que se Deus deu, Deus era capaz de ressuscitar, Deus era capaz de fazer um milagre. E é assim que a gente tem que pensar. Para continuar firme na nossa fé, a gente não pode olhar as nossas circunstâncias, a gente tem que ficar olhando para o nosso Deus e entender que Ele é um Deus do impossível, entender que Ele tem grandes coisas para a minha vida e para a sua vida. Glória a Deus, dá um amém, gente, porque esse é o nosso Deus. Ele olha para a gente e consegue enxergar e ver todo o nosso potencial que a gente ainda não conseguiu ver. Já pensou? Você foi chamado para essa geração para fazer a diferença nessa terra. Um jovem, você que é um jovem, você foi chamado para ganhar muitos jovens para Jesus, né? Para tirar jovens aí das drogas, da prostituição, para que tenham vidas transformadas. Então, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração vai se cumprir. Mas você precisa crer, você precisa ser ousado na sua fé. Você precisa entender que nós passamos por um processo para que isso aconteça. Nós não podemos pular as etapas. Não podemos, desejar que já comece no fim. A gente olha para grandes homens de Deus aí que tiveram manifestações poderosas, assim, de avivamento, mas a gente tem que olhar que houve um começo. Na vida de Billy Graham houve um começo. Na nossa vida há um começo. E pode parecer pequeno. E a gente tem que entender, não podemos desprezar os pequenos começos, porque é aí que o Senhor começa a fazer. Nos pequenos começos. Então, se eu sou líder de uma célula pequena, eu tenho que dar glória a Deus por isso e cuidar muito bem dessa célula, e cuidar muito bem dessas pessoas e demonstrar todo o amor de Jesus, fazer o meu melhor, como se aquela célula tivesse 20 pessoas, podem ter 2 pessoas, mas eu tenho que fazer como se tivesse 20, porque é o que Deus quer de você, Ele enxerga o seu coração. E aí Ele vai fazendo conforme você está sendo preparado para isso. Então você está pronto para aquilo que Deus tem para você? Você está entendendo aquilo que Deus tem para você nessa noite? Para que você se torne um grande líder, é necessário que você creia que o Senhor já começou a operar esse milagre na sua vida nessa noite. A entender que a sua dependência é totalmente dEle e que Ele deseja fazer isso. Que há algo em você tão poderoso que é capaz de abalar o mundo inteiro. Glória a Deus por isso. Então essa é a importância de nós perseverarmos na nossa fé, entender tudo isso. Você acredita que tudo que Deus plantou em você já está concretizado? Nós entendemos que Deus ainda tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Até o final da nossa carreira na fé, Deus vai continuar realizando grandes coisas na nossa vida. E aí nós precisamos entender que para correr, para participar de qualquer competição, nós precisamos ter o pensamento de vencedor. De vencedor. Lá na palavra de Deus diz: não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta, em tudo, se domina. Aqueles que para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, incorruptível. Reflita sobre essa passagem. Imagine você participando de uma grande corrida. Qual é o sentimento que você começa a entrar nessa corrida? É um sentimento de que eu vou começar a correr para vencer ou eu vou correr só para participar?
O seu pensamento é: eu vou correr para vencer. Porque todo mundo que participa de uma corrida compete pensando na premiação final, compete pensando: eu vou ser esse vencedor. Se o seu pensamento é contrário, você precisa rever a sua fé. Nós precisamos entrar na nossa corrida da nossa vida, acreditando que é para vencer, acreditando que Deus nos colocou nesse lugar, mas é para vencer. É esses os pensamentos de Deus. A palavra diz que Deus é que sabe os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Pensamentos de paz, para dar o fim que Ele almeja para a gente. Então, Ele tem pensamentos de prosperidade para a sua vida. O pensamento é quando Ele olha para você, Ele diz: olha ali, é um vencedor. Olha ali, é um grande líder. Esse foi chamado para pregar o evangelho com ousadia. Eu vejo através da vida dessa pessoa milagres sendo realizados, grandes curas sendo realizadas. Esse que vai alcançar a sua família inteira para Jesus. Esse que vai anunciar as verdades do evangelho. É assim que Deus olha para você, como um vencedor, como aquele que já deu certo nessa vida. O mundo pode até dizer o contrário, porque o que Satanás mais deseja é que a gente pense ao contrário, que os nossos projetos não vão estar certos, que o Senhor não olha, né, para os nossos sonhos, que Ele já esqueceu de tudo aquilo que Ele prometeu para a gente. Mas isso é uma mentira, e a gente tem que lembrar que Satanás, ele é especialista em mentiras. Então, se a palavra de Deus diz que todos aqueles que correm com um objetivo, nós precisamos começar a correr. Nós precisamos começar a nos mover na nossa fé, entender que nós corremos é para vencer. Glória a Deus, nós corremos para vencer. Nós estamos correndo a nossa corrida da nossa vida para vencer em Cristo Jesus. E a gente pode refletir duas coisas a respeito dessa passagem. Uma pessoa que se prepara para uma grande competição, as Olimpíadas, por exemplo, ela se dedica ao máximo, ela se esforça ao máximo, ela tira tudo de si para estar ali competindo, para alcançar o primeiro lugar, porque ela quer fazer o seu melhor, ela quer realmente desenvolver todo o seu potencial. Então, ela está ali para vencer. É esse o objetivo, fazer ali, desenvolver todo o seu potencial. E eles estão atrás de uma premiação, né, que não dura, que não é para a eternidade. E como é que nós cristãos não estamos fazendo coisas maiores ainda? Se eu estou nessa caminhada de fé que o Senhor me preparou para viver, eu preciso estar desenvolvendo o meu potencial, eu preciso desejar. Isso tem que ser a minha prioridade. Porque nós só fazemos aquilo que é a nossa prioridade. Então, a partir de hoje, qual é a sua prioridade? É desenvolver todo o meu potencial, é desenvolver tudo aquilo que o Senhor já planejou para mim desde a eternidade. Então, eu preciso fazer. Isso tem que ser a prioridade. Acordou? Apresenta ao Senhor, ora e diz: Senhor, eu quero desenvolver todo o meu potencial, eu quero ser uma grande liderança nessa terra, eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer nessa terra. Então tenha isso como a sua prioridade. Se isso for a prioridade da sua vida, você com certeza vai alcançar isso, você com certeza vai fazer isso. Nós, com certeza, estamos aqui para alcançar essa coroa incorruptível. Essa coroa que vai nos levar até a eternidade. Mas nós não vamos só. Nós vamos com todos aqueles que o Senhor nos colocou nas nossas mãos, né? Então é por isso que eu preciso realmente fazer o meu melhor, fazer o excelente. Em 1 Pedro 4,10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Nós fomos chamados, nós somos escolhidos. Deus plantou em nós um propósito, mas Ele fez isso para que nós possamos servir no seu reino, para que nós possamos ajudar o próximo, para que possamos
ajudar com que pessoas encontrem Jesus e tenham as suas vidas transformadas. Foi para isso que Deus me chamou, foi para isso que Deus chamou você, para que vidas sejam alcançadas para Jesus. Então, como é que você está exercendo isso que o Senhor, como é que você está exercendo os seus dons, os talentos que o Senhor colocou na sua mão? Para servir ao seu próximo com amor, nós não podemos pegar aquilo de mais precioso que o Senhor colocou nas nossas vidas e guardar. Nós precisamos realmente nos doar nesse tempo. Servir aos nossos irmãos com todo o amor de Cristo. Eu creio que quando realmente entendermos essa verdade, nós vamos conseguir ver muitas vidas impactadas e transformadas pelo amor de Cristo. É para isso que Deus nos chamou. É para isso que Deus tem nos colocado nessa terra. Para ser bênção na vida de outras pessoas. Então, se você nessa noite começou aí, a refletir a respeito do seu propósito e entender que ainda há uma caminhada a ser feita, que para alcançar todo o seu potencial, e ele já está dentro de você, basta ter o desejo para que ele se manifeste. Basta que você comece agora a desejar isso de todo o seu coração, ser a sua prioridade, ser a sua prioridade. Eu creio que como Davi, que as pessoas não acreditavam nele, ele estava ali como só um pastorzinho de ovelhas. E ele entendeu que tudo aquilo que o Senhor foi levando ele a viver, até chegar à luta com Golias, que era o gigante que estava ali na vida dele. Mas quando ele enfrentou o gigante, ele não teve medo. Ele se entendia preparado, ele sabia que dentro dele havia um grande potencial, que havia dentro dele um potencial de vencedor. Então ele já foi para aquela luta acreditando que ele ia derrubar aquele gigante. E é assim que a gente tem que pensar, acreditando que hoje todos os meus gigantes já caíram por terra, acreditando que o meu potencial é de vencedor. Não importa as dificuldades, as batalhas que eu vou enfrentar, mas o que Deus colocou dentro de mim é mais poderoso, O que está dentro de nós, que é a essência de Jesus. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo, que nos leva a viver coisas grandes, coisas impossíveis no Senhor. Então é isso que nós precisamos acreditar, ousar na nossa fé. Nós precisamos verdadeiramente nos preparar para viver isso, perseverar, viver acreditando que nós já somos vencedores. Amém? Nesse momento eu quero orar por você, para que isso se torne uma verdade absoluta. Lembre nessa noite, você já é um vencedor. Amém? Você já é um vencedor. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos apresentar ao Senhor. E você sabe exatamente aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração para fazer. Esses dias eu tenho visto os jovens aqui da igreja, no ministério, jovens sendo protagonista da sua história, fazendo, que o ministério de jovens alcance outros jovens para Jesus. E eles estão criando estratégias mesmo nesse período em que não pode haver encontro presencial. Mas o que o Senhor colocou no coração desses jovens vai se cumprir, porque eles têm colocado como prioridade isso, Parabéns aí à liderança dos jovens, a Alessandro e o Christian, a todos os jovens que estiveram aqui dando seu testemunho. Como é bonito ver os jovens testemunhando das coisas, do milagre que Jesus fez. E aí a gente entende como é que a gente vai ver um mundo transformado quando todas as pessoas conseguirem ter o amor de Jesus. E a gente vê jovens com um testemunho tão bonito, tão poderoso. A gente fica assim até emocionado de ver aquilo que Deus pode fazer na vida de uma nova geração que está vindo aí. Porque os jovens são a geração que já estão preparando a próxima geração. Então, vamos orar a respeito disso, a respeito de que nessa noite eu desejo alcançar todo o meu potencial, a dar o meu melhor para me tornar essa liderança,
Essa liderança que vai alcançar muitas vidas para Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por essa palavra, por aquilo que o Senhor está trazendo ao nosso coração, esse despertar na fé, de entender que o Senhor já colocou em nós uma essência, a tua essência. O Senhor já nos preparou, não para viver pequenas coisas, mas para viver grandes coisas na nossa fé. Então que possamos nos animar, Senhor, nesses dias na tua presença, nos empolgar, Senhor. Cria em nós esse desejo ainda maior de fazer. Cria em nós esse desejo, Senhor, de nos tornar alguém que vai influenciar muitas vidas para Jesus, vai conseguir impactar muitas vidas. Eu creio que nós estamos aqui, Senhor, nesse tempo, vendo grandes lideranças surgindo, lideranças que vão se multiplicar muitas vezes, porque o Senhor começou a preparar cada um aqui, Senhor, a colocar, Senhor, esse desejo no coração de, Senhor, eu quero servir com o melhor que eu tenho na minha vida. Os dons e os talentos que o Senhor me deu, eu não vou enterrar, mas eu vou colocar tudo no reino. É para ti, Senhor, é para ti. Eu quero ser bênção na vida de muitas outras pessoas. Eu sei que o Senhor me preparou para isso. E eu vou perseverar até o fim na minha carreira cristã. Eu vou perseverar até o fim na minha fé. Para que realmente eu consiga, Senhor, alcançar essa coroa incorruptível, Senhor. Essa que está me esperando lá na eternidade. Mas eu não vou sozinha. Eu não vou só. Porque eu sei que o Senhor tem colocado pessoas para que eu cuide nessa terra. E elas serão bem cuidadas, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem, Senhor, levantado uma liderança forte e poderosa sobre essa terra. Uma liderança cheia do teu amor, Jesus. Uma liderança que não teme, Senhor, mas antes avança, Senhor, nas promessas que o Senhor tem realizado para cada um, Senhor. Por isso nós te damos graças nessa noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pelas grandes coisas que o Senhor tem operado no meio da igreja. É o que oramos te agradecendo em nome de Jesus. Amém. É hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite. Nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, é assim que o Senhor te vê. Faz teu voo, campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite. Yeah.
Aleluia. Boa noite. Fiquem na paz. Que Deus abençoe a cada um. Nós já somos vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus.